Esta conferência será gravada agora. A doutora Lucinha que proceda à leitura da ata da sessão anterior, ou Aparecida. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2020, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro do Instituto convocado Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto convocado, Alberto Pires Alves de Abreu. Terceiro. 14, aplicação de multa. Aprovado o acórdão 296, 1347-2019, TC 7102-2019, TC 7107-2019, TC 1719-2016, retirados de pauta. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 16249-2012, TC 13766-2012, ambos aplicação de multas. Aprovados acordo 7 a 298. TC 13673-2012, retirado de pauta. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Seu microfone está desligado, conselheiro presidente. Desculpe. Para a votação, conselheira Rosa. De acordo, presidente. O conselheiro Alberto. Também de acordo, senhor presidente. Aprovado. Passamos à ordem do dia, ao expediente. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia, ao expediente, perdão, concedo a palavra por ordem à conselheira Rosa. Presidente, ainda, infelizmente, não estamos com processos na pauta. Pela ordem, para relatar, conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor Ministério Público, coordenação plenária e todos que nos assistem. Eu trago outros processos relativos à representação do Ministério Público de Contas com relação ao chamado ato Covid, né? Mas houve um problema também no sistema quando a colega estava fazendo a inclusão em pauta e não deu tempo, que saiu do ar o sistema, quando voltou já havia passado o prazo da pauta para a inclusão do gestor. Eu consulto Vossas Excelências, senhor presidente, senhora conselheira e Ministério Público, se acham que, como na semana passada eu relatei, mas por um caso fortuito, né, é uma reincidência, não sei se Vossas Excelências concordariam de eu relatá-los, porque não saiu o nome do gestor no sistema, apesar de que são todos pelo proposição de decisão, proposta de decisão pelo arquivamento, em razão da perda do objeto da edição do ato 1 de 2020, que eu chamo do ato Covid. Senhor presidente, senhora conselheira, gostaria de ter uma posição dos senhores e das senhoras. Eu acho que antes que os conselheiros se posicionem,
necessário se faz ouvirmos ao Ministério Público. Portanto, eu concedo a palavra ao doutor Rafael. Senhor presidente, senhora conselheira Rosa, senhor conselheiro Alberto, conselheiro Alberto e eu já enfrentamos essa questão na sessão da segunda Câmara, onde ficou decidido que não haveria problema e nenhuma nulidade, porque não há prejuízo para os gestores, tendo em vista que a proposta, a decisão do relator vai ser no sentido de arquivar todas essas representações do Ministério Público de Contas pela perda superveniente do objeto em razão do advento do ato número 2020 do PC de Alagoas, que regulamentou a fiscalização especial das ações relacionadas à pandemia da Covid, incluindo nesse ato, em sua grande maioria, as propostas, os pedidos do Ministério Público de Contas em relação à adoção de medidas preventivas e proativas dos gestores municipais e do Estado. Então, nosso posicionamento é que, não havendo prejuízo em relação aos gestores, pode ser prosseguido o julgamento, ainda que haja essa incorreção na publicação da pauta. É o nosso parecer, presidente. Como entende a conselheira Rosa? Eu acompanho o entendimento do Ministério Público, sim, presidente. Nesse caso, senhor conselheiro Alberto, o senhor pode proceder na sua relatoria, incluindo esses processos que Vossa Excelência faz referência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Obrigado, doutor Rafael. Então, passo a relatar, vou relatá-los em lista, né, colocando os números e as prefeituras, os municípios, e, ao final, faço a proposição de voto. Trata-se do processo 2910 de 2020, responsável, interessará a Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto. Processo 2913 de 2020, Prefeitura Municipal de Maribondo. Processo 2914 de 2020, Prefeitura Municipal de Mar Vermelha. Processo 2921 de 2020, Prefeitura Municipal de Chã Preta. Processo 2905 de 2020, Prefeitura Municipal de Viçosa. Processo 2907 de 2020, Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca. Processo 2923 de 2020, Prefeitura Municipal de Boca da Mata. Processo 2924 de 2020, Prefeitura Municipal de Belém. Processo 2908 de 2020, Prefeitura Municipal de Quebrangulo. Processo 2927 de 2020, Prefeitura Municipal de Anadia. E, por último, processo 2909 de 2020, Prefeitura Municipal de Pindoba. Todos esses processos eles tratam de representação do Ministério Público de Contas com relação às obrigações dos municípios de portal transparência, de reprogramação, de uma série de obrigações, inclusive advindas da lei nacional, a respeito do controle, né, das despesas e dos orçamentos em razão da Covid-19, e, como já havia relatado, inclusive na sessão passada, né, o ato número 1 de 2020, que nós apelidamos de ato Covid, né, ele organizou, né, melhor o controle dessas ações por parte do Tribunal de Contas, e, em razão disso, eu proponho a decisão que Vossa Excelência delibere por arquivar esse processo por perda de objeto. É assim que eu proponho, senhores conselheiros e senhora conselheira. Com a palavra o Ministério Público. Como dito anteriormente, o Ministério Público entende que houve, de fato, a perda superveniente do objeto em relação a essas representações e opina favoravelmente a extinção e arquivamento dos mesmos. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente.
Aprovado, então. Senhor presidente, minha pauta por hoje está esgotada. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, doutor Alberto, que aqui compõe esse quórum, doutor Rafael, meu Ministério Público, eu trago dois processos iniciais aqui, senhores conselheiros, que trata-se de processo por arquivamento, no sentido alcançado pelo Instituto da prescrição. E passo, então, de forma muito rápida a relatá-lo. São processos número 10.633 de 2006, esse do Instituto de Tecnologia e Informática do Estado de Alagoas, ITEC, o responsável, o senhor Robério José R. dos Santos. E o processo TC 10.639 de 2006 também, do mesmo instituto, do mesmo responsável. Analisando esses processos, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, identificamos que eles se encontram parados por mais de 5 anos, de tal forma que entendemos alcançados pelo Instituto da Prescrição, e assim como proponho esse voto, e passo a palavra ao Ministério Público. Eu reitero os dois pareceres do Ministério Público, que também opinou pela incidência da prescrição. Não é fácil, não é difícil constatar, os dois processos são do ano de 2006, ou seja, 14 anos, então inafastável aí a incidência da prescrição nesse caso e a extinção dele com respectivo arquivamento. Conclui a manifestação. Você ouviu, conselheiro? Ouvi sim. Eu que peço perdão, que tinha deixado o meu microfone fechado aqui, desculpe. Mas eu apresentei o voto também na mesma direção da prescrição, alcançada pela prescrição, e eu coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro Alberto? Acompanho, senhor presidente. Aprovado. Passo a relatar o processo TC de número 3786 de 2017. Esse da Fundação Municipal de Educação de Carneiros. A responsável é a senhora Maria Cleide Rodrigues de Faria. Trata-se de análise de processo 3786 de 2017, anexo ao processo 8499 de 2017, oriundo do FUCONTA, que é no cumprimento do calendário de obrigações da gestora pública, a senhora Maria Cleide, inscrita no tal CPF, gestora do Fundo Municipal de Educação de Carneiro, referente ao não envio em prazo regulamentado da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, descumprindo o nosso regimento e a resolução da 03 de 2001. Em ato contínuo, expedi-se o ofício 271 de 2017, endereçado à gestora, para, no prazo revogável de 5 dias, a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados, em atenção ao princípio da ampla defesa. Para informar o conteúdo do processo e transferir a responsabilidade pelo descumprimento ao então prefeito, a gestora alega. Era responsável pela anuidade a data do vencimento da obrigação, que a responsabilidade pela apresentação da prestação de conta anual é da Prefeitura Municipal, conforme no artigo 84 da Constituição Federal e dos incisos 51, 164 da Constituição Estadual, que tratam das contas de governo do chefe do Executivo. Comprovado o envio da remessa em 27 de maio de 2015, o que confirmado pelos registros do SICAP. O processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 19 de 2013, de 2020, que eu passo, nesse momento, a palavra ao
representante desse órgão ministerial para a sustentação é o relatório. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público que, nesse caso específico, opinou pela não aplicação da multa em razão da incidência do princípio da insignificância, nesse caso específico. Uma vez que a omissão do gestor, a mora dele, foi por um lapso temporal muito curto. A obrigação venceu em 30 de abril e ele apresentou em 27 de maio, ou seja, uma demora de menos de um mês que, no nosso entender, não trouxe nenhum prejuízo ao exercício, ao bom desempenho do controle externo, até porque o tribunal, a gente conhece, na realidade dele, vai demorar a analisar essa documentação enviada de forma tardia. Então, essa pequena mora do gestor é perfeitamente enquadrável dentro da insignificância e, como tal, não tem o condão de surtir efeitos jurídicos aptos a sustentar um sancionamento do gestor. Então, nesse caso, pelo princípio da insignificância, a gente opina pelo arquivamento do processo sem aplicação de multa. Peço venha a Vossas Excelências que esse assunto me parece também já ter uma certa consolidação, esse princípio da razoabilidade e da insignificância. Eu acompanho, inclusive, esse entendimento do Ministério Público de Contas e já me pronunciei dessa forma, e com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastar a aplicação de multa a então gestor do Fundo Municipal de Educação de Carneiro, senhora Maria Cleide Rodrigues de Farias, inscrita no tal CPF, em ato contínuo, certifique a gestora citada acima da presente deliberação e voto pelo arquivamento do presente processo e apresento este voto e concedo a palavra. Não havendo discussão, coloco em votação como vota a conselheira Rosa. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro Alberto. Senhor presidente, peço venha, Vossa Excelência, mas é porque esse tema já foi colocado diversas vezes em público plenário. Levei, inclusive, um caso que a membro do Ministério Público, a doutora Estela, opinava que era inferior a 30 dias, no caso, parece que eram 28 dias, e ela aplicava também esse princípio de significância para colocar qual seria o parâmetro, né, digamos, máximo de atraso, se é que fosse, já que o tempo é um fator objetivo que poderia... e não foi aprovado, e de outros até tem até um caso de, acho que 2 dias, alguma coisa assim, dessa forma. Por uma questão, apesar de eu achar razoável, mas por uma questão de equidade, e eu peço venha, se o voto vencido não tem problema em discordar de Vossa Excelência, viu? Que eu sou pela aplicação da multa em função dessa dificuldade ainda do tribunal ter firmado um critério homogêneo. É como eu voto, senhor presidente, pela aplicação da multa. Não estão escutando o senhor. O microfone está desligado, presidente. Sou eu. Então, considerando, resiste em ata, considerando a divergência do voto do conselheiro substituto, Dr. Alberto, que compõe o quórum desta corte, declara aprovado a direção. Não está desligado, não. Tem algum problema de comunicação. Está falhando. Agora? Mas falhando. Estão me ouvindo? Estamos, mas é o que falha. Mas ouvimos. Está falhando um pouco.
Tá um pouco falhando, mas dá para compreender. Pode prosseguir. Estão me ouvindo? Sim, presidente. Sim. Estão me ouvindo? Agora não. Agora. O microfone não está desligado. Os senhores me escutam? Escutamos. Agora sim, presidente. Vossas Excelências me escutam agora? Escutamos. Agora sim. Estou tentando aqui melhorar a posição, mas está ouvindo? Estamos. Eu também escuto Vossas Excelências falhando um pouco. Pois não, então, registrando-se em ata a divergência do conselheiro Alberto, você considera aprovado por votar na mesma direção o conselheiro Fernando e a conselheira Rosa. Entendido bem a conclusão? Entendido. Sim, presidente. Conselheiro Alberto, o senhor me ouve? Escuto, sim, senhora. Perfeito. Perfeito. Doutor Rafael também? Sim, tudo perfeito. Acho que hoje o problema era com o conselheiro Fernando. Semana passada foi comigo também. E assim, dependendo do prédio, do horário, em alguns locais a internet ficou horrível. Aqui em prédio, inclusive, que eu moro em apartamento, você contrate uma carga maior, uma quantidade maior de megas, não surte efeito, porque a estrutura do cabeamento é a mesma para prédios. Aí fica muito limitado. Quem mora em prédio está convivendo com esse problema. Às vezes, depende do horário também. O dia do conselheiro Fernando, a ver se ele retorna. Não, eu já minhas anotações aqui, a conta já tinha sido colocada, era um processo. Mas vamos ter um pouco
falar por aqui? Senhores conselheiros, o meu telefone bloqueou completamente. Eu gostaria, então, de proclamar então, o resultado. Eu estou com outro telefone aqui do Luiz, que veio até o meu encontro. Proclamar o resultado do último processo, que fica aprovado com a divergência do conselheiro Alberto. E, então, eu coloco agora para Vossas Excelências as explicações pessoais. Não tendo quem queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os a todos para a próxima sessão, em horário regimental, pedindo minhas desculpas por esses problemas de Obrigado, tecnologia do meu Até aparelho. semana que vem. Até. Totalmente. Ouvido? Todos? Totalmente compreensível. Um abraço. Desculpa. Tchau para todos. Fiquem com Deus.